Galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje temos um vídeo que contradiz muito o senso comum que é difundido por vários meios de comunicação e canais aqui pelo Brasil sobre a real situação da Argentina. Eles também fazem comparações com o Brasil, falam sobre o êxodo turístico na região e fazem um apanhado geral. O vídeo é extremamente interessante, então fica até o final para não perder nenhum detalhe. São duas matérias em um vídeo só. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Posso falar um pouco de economia? Posso ter licença? Posso dar uma pausa? Ontem tivemos muitos dados econômicos, então quero entrar nesse assunto. Por quê? Bem, primeiro, a balança comercial, já falamos, mas ontem foi claro. A Argentina tem um problema grave em várias áreas, turismo em primeiro lugar, mas não só, devido ao número de argentinos saindo versus estrangeiros entrando no país. Ontem saíram os dados das contas internacionais a valor de mercado, balanço de pagamentos. A conta corrente tem um déficit de 5 bilhões 191 milhões de dólares. Com superávit na conta capital de 54 milhões, dá um déficit de 5 bilhões 137 milhões de dólares. Não quero ser muito técnico. Vamos mudar de assunto. É isso que falta à Argentina. Não sobra entre o que vende ao mundo e o que o mundo traz. Vejam o turismo internacional. O turismo internacional. A quantidade de gente que foi e que veio à Argentina. Olhem o Brasil. Caiu 18% o número de brasileiros que vieram à Argentina em maio. Mas os argentinos que foram ao Brasil aumentaram quase 94%, 149 mil argentinos. Só em um mês, em maio, foram para o Brasil. Para o Chile, 165 mil. Subiu 52% e caiu 9% o número de chilenos que vieram à Argentina. Para o Uruguai, 37%, 88 mil. No resto da América, argentinos e argentinas, o resto da América foram 45% a mais. Caíram 12,5% os que vinham de lá. Cresceram para quase 90 mil argentinos. Para a Europa, foram 87.700 argentinos. E mais, o número de argentinos na fronteira com a Bolívia subiu 30%. Na verdade, 50%, desculpe. Já os bolivianos que vieram à Argentina aumentaram 6,2%. Isso era o inverso antes. Bem, 752 mil argentinos foram ao exterior, 315 mil estrangeiros vieram. Isso está gerando um desequilíbrio. Óbvio, óbvio. Nesse cenário, muitos dizem que o câmbio favorece a saída de argentinos. E isso está afetando alguns setores. Não sabemos se isso vai durar, mas o déficit está perto do recorde de 2017. Então, é nisso que muitos estão de olho. O que diz o governo? Mas fiscalmente estamos bem e as contas públicas estão em ordem. E quando o déficit é privado, é mais limitado, restrito e corrigível do que quando também é do setor público. Bem, aí está a discussão. Enquanto isso, nota-se certa asfixia no mercado interno e o consumo desacelera em alguns setores, não crescendo como antes. E, ao mesmo tempo, a inadimplência começa a subir um pouco. Onde? Nos créditos hipotecários, que de fato multiplicaram-se por 10 nos últimos 12 meses em Buenos Aires. Porque estamos falando de duas Argentinas, né? Uma que não chega ao fim do mês e outra que viaja e consome no exterior. Bem, ontem saiu um relatório da UCA dizendo que 47% das famílias têm estresse econômico. O que é estresse econômico? É não conseguir cobrir os gastos do mês ou poupar. E esse percentual é bem maior que o de famílias em situação de pobreza. As famílias em pobreza são cerca de 36,6%. Ou seja, famílias não pobres de classe média enfrentam esse estresse econômico, né? Não conseguem cobrir os gastos ou poupar. Então, vemos uma relação com o que você mostrou sobre a queda no consumo de alguns bens básicos em comparação com o ano anterior. Por outro lado, tem a parte da Argentina que aproveita o câmbio para viajar para o exterior.
Então, temos uma sociedade que se move em duas velocidades, né? Uma com consumo muito retraído e outra que viaja, com empresas tentando atrair esses argentinos que vão para o exterior. Agora, preocupando não só o governo, mas também o FMI, um déficit externo de 5 bilhões de dólares. Lá, as contas externas, como o Mário dizia, indicam que o déficit das contas externas da Argentina no primeiro trimestre é esse. O problema não é só estarmos em déficit, gastando muito mais dólares do que recebemos, mas que aumentou muito, principalmente devido ao turismo no exterior. Isso está ligado, obviamente, a um atraso cambial, por mais que o governo se irrite, né, quando isso é apontado. Ou seja, ter $1 barato, porque o governo o mantém assim para conter os preços, gera esse efeito, não é? Sabe por que é tão notável? Porque a única forma de cobrir isso é com mais endividamento, não é? E supõe-se que neste segundo trimestre as contas também virão assim, com um déficit muito profundo. E o que pode acontecer se isso não for ajustado, ou pelo menos corrigido, seria essa a palavra? Ou seja, veja, aqui uma forma de cobrir, entende? É como cada um de nós. Se em casa gasta mais dólares do que tem, bem, ou pega um empréstimo, ou se endivida, ou um dia não consegue pagar, né? Então agora o governo está substituindo por endividamento. O governo tem um objetivo: ganhar a eleição. Para isso, acha que a inflação deve ser a menor possível. Então, atrasa o dólar, os salários e não atualiza as tarifas como deveria. Ou seja, reprime ou restringe esses três preços da economia, né? Claro, por um tempo curto dá para fazer, dá para lidar, mas se isso continuar, gera problemas sérios no futuro, né? Claro. Agora, sobre atrasar as tarifas, isso vai contra o que fizeram no primeiro ano de gestão, que foi sincerá-las. Com um custo alto para o povo, não para a casta, né? Não. Sim, não. A elite não está preocupada com o aumento da tarifa. Não. No ano passado, aumentaram muito. Claro, houve um grande atraso do governo anterior. Ainda falta aumentar e o que falta estão adiando por inflação. Agora, obviamente, isso que os aumentos que não ocorrem agora virão após as eleições, né? O aumento nos serviços foi forte e afetou o poder de compra da classe média. Então, vemos no vídeo de hoje que a Argentina continua sendo uma grande bomba relógio. O Milei está fazendo exatamente a mesma coisa dos governos passados, só que de uma maneira ainda mais grave no ponto de vista. Está liberando 10 vezes mais empréstimos e o índice de inadimplência na Argentina está disparando. Por quê? Porque viver na Argentina é muito caro, as pessoas não estão dando conta de pagar esses empréstimos, porque viver lá é absurdo. A Argentina está tão cara como os países mais caros do mundo. Então, cara, como é que eles estão pagando tudo isso? Mas você pode falar, não, mas e esses argentinos visitando outros países? Significa que a economia está muito boa. Não. Existe sempre aquela classe que mesmo com toda a crise tem muita bala na agulha. E para eles visitar Mar del Plata e visitar o Rio de Janeiro continua sendo basicamente o mesmo valor. Ou seja, a Argentina está tão cara, mas está tão cara que viajar internamente na Argentina, digamos, para Mar del Plata, é o mesmo valor de que visitar qualquer outra cidade fora da Argentina. O que é assim, absurdo, cara. Mostra muito da economia da Argentina hoje em dia e também explica muito desse êxodo turístico que está acontecendo por lá. As pessoas de outros países pararam de visitar a Argentina porque a Argentina começou a ser um país absurdamente caro. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!